O presidente Lula volta a cobrar pressa do IBAMA para liberar pesquisa da Petrobras no Amapá, que está na lista dos 6 territórios que compõem a chamada Margem Equatorial. Segundo a estatal, o local tem potencial de produção de cerca de 20 bilhões de barris de petróleo. Ontem, Lula participou de um evento para entrega de casas populares em Macapá, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é do Amapá e vem pressionando pela liberação de estudos na área. A autorização para a Petrobras fazer pesquisas no local depende do IBAMA, que estaria esperando a Petrobras construir um centro de reabilitação da fauna no rio Oiapoque para dar uma posição final. A obra deve ficar pronta em março. 8h16. Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, o presidente Lula acena para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar aprovar pautas prioritárias no Congresso. Bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente isso, um aceno forte e claríssimo foi dado ontem pelo presidente Lula ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá. Lula foi até o Amapá em uma agenda muito robusta, levou 12 de seus 37 ministros, ou seja, 30% da composição da esplanada dos ministérios estavam ontem no Amapá, junto com o presidente Lula, fazendo anúncios diversos, principalmente dentro do que se percebe do universo do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e também do Minha Casa Minha Vida. Os ministros fizeram anúncios nessa linha e Lula fez uma fala muito forte em relação à margem equatorial. É um desejo do próprio presidente Lula a exploração de petróleo nessa região, e a justificativa dos que defendem isso dentro do governo federal é que o Brasil ainda tem esse bem natural para explorar e que essa exploração faria com que o Brasil importasse menos o petróleo de outros países e também pudesse financiar a transição energética para a produção cada vez mais de combustíveis e de energia limpa, porque é preciso de dinheiro para fazer a transição e esse dinheiro poderia vir do próprio petróleo. Já é uma defesa que o presidente Lula vem fazendo, agora pressionado por Davi Alcolumbre, porque essa região da margem equatorial está justamente ali no Amapá, que é o território eleitoral de Davi Alcolumbre. Então, além das entregas que Lula levou os ministros para fazer, Lula também fez uma fala em relação à margem equatorial, falou do lenga-lenga, que significa a demora do IBAMA em fazer essa liberação. Há uma guerra hoje dentro do governo, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente de uma parte tratando o processo de forma mais lenta e o presidente Lula, o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras querendo essa aceleração. O ministro do Desenvolvimento e Integração Nacional, Valdez Góes, esteve aqui em uma entrevista a Itatiaia recentemente e falou que a expectativa era que essa liberação viesse em fevereiro, já que a exigência da construção de um centro de apoio, acolhimento e tratamento adequado de flora e fauna naquela região, porque há um impacto, e esse centro fica pronto em março. Então, para Valdez Góes, essa liberação tinha que acontecer um mês antes, porque dá tempo de preparar as máquinas para a exploração, porque não é fácil, a partir do momento que libera o licenciamento de acordo com ele, uma série de maquinários tem que ser transportado para aquela região, e com a liberação vindo antes, já que tem data para a entrega do centro, isso poderia acontecer de forma mais célere. Lula botou o dedo mais uma vez e acenou para Davi Alcolumbre, dizendo: olha, estou disposto a colaborar com suas pautas, mas o que Lula quer em troca? A aprovação de pautas, principalmente as econômicas, para o Brasil, e que o Senado barre algumas propostas que hoje afetam a forma como funciona a política brasileira, como, por exemplo, o semipresidencialismo e também a lei da ficha limpa, que pode ser alterada, pode liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer em 2026. Então, algumas propostas que o campo do governo não quer que passem. Então, o Davi Alcolumbre é fundamental, porque se passa na Câmara, o Senado barra, que o Senado é a casa revisora. Então, o movimento de Lula é para isso, para mostrar: olha, Davi Alcolumbre, estamos dispostos a agradá-lo, mas do outro lado também a moeda está sempre posta, Eustáquio e Aline. Ô Edilene, agora como é que, um outro assunto, né? Como é que vai funcionar o programa do governo que vai distribuir gás de graça para mais de 20 milhões de famílias? Pois é, Lula aproveitou para soltar essa ontem, dizer que vai ter distribuição gratuita de botijão de gás, beneficiando 22 milhões de brasileiros, mas não entrou nos detalhes. Nós aqui na Itatiaia estamos nessa apuração desde a semana passada. Houve uma reunião grande envolvendo o Ministério da Fazenda. Poucos detalhes precisam ser acertados para que essa proposta seja encaminhada com essa alteração para o Congresso Nacional. E a ideia é substituir o programa Gás para Todos, que hoje dá um auxílio de cerca de 50% de forma global
global para aqueles que precisam do auxílio, que estão no CAD único para comprar o gás, mas esse valor ele é dado em dinheiro. E aí há um uso que não pode ser monitorado. Muita gente não compra o gás, e aí usa um fogão a lenha, usa tijolo ali para poder fazer a comida, o que também oferece riscos, segundo o governo federal, há um levantamento sobre acidentes em relação a isso, mas o principal problema é que o dinheiro não é utilizado muitas vezes para os devidos fins. E o governo federal quer então entregar o botijão de gás ao invés de dar o dinheiro. Isso pode acontecer a partir do ano que vem, por exemplo, e vai ampliar o universo. Hoje, cerca de 5 milhões de pessoas recebem esses recursos e a ampliação será de 4 vezes, atendendo 22 milhões de brasileiros, ou seja, todos aqueles que são contemplados pelo programa Bolsa Família. Essa é a ideia do governo federal. Mas uma ideia, né, Eustáquio Ramos, porque o momento é de discussão de corte de gastos e isso certamente teria algum impacto no orçamento e por isso está agarrado até então, sendo discutido pelo Ministério da Fazenda principalmente. Ontem Lula soltou um pouco, deu um spoiler falando que vai ter. Agora, qual é a fórmula para que isso não impacte no orçamento? Por enquanto, o governo federal ainda não revelou, Aline e Eustáquio.